Nós temos aqui nesta noite uma palavra da parte de Deus, do Senhor, quando o povo de Israel estava se estabelecendo na terra de Canaã. Quando eles então entraram, e já tinha ali cerca de alguns anos que estavam habitando nesta terra. Mas a palavra de Deus diz que o segredo do povo de Israel era temer a Deus, obedecer ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor. E a Bíblia diz então aqui no capítulo 6 que o povo afasta do caminho do Senhor, que o povo se distancia da presença de Deus, ao ponto de Deus enviar uma nação, um povo chamado os Midianitas, e este povo se levanta contra Israel, este povo sitia Israel, este povo sujeita Israel, estando eles ali na terra de Canaã, estando eles ali naquela terra que Deus prometera a Abraão, a Isaque e Jacó, estando ali naquela terra que manava leite e mel, na terra da promessa, na terra que eles passaram 40 anos no deserto para chegarem ali. E a Bíblia Sagrada diz que estando eles ali, eles afastam, eles então se distanciam do caminho do Senhor. Eles então começam a temer aos deuses dos amorreus. Este temor aqui não era, meus irmãos, estar adorando aos deuses dos amorreus. Esse temor aqui era de respeitá-los, reverenciá-los, achar que o Deus dos amorreus era Deus como o Deus de Israel, como Deus daquela nação que Deus o levanta, o tira do Egito com mão forte. E a Bíblia Sagrada diz que quando eles então começam a respeitar os deuses dos amorreus, a Bíblia Sagrada diz que Deus fica furioso, e Deus se afasta deles e levanta os midianitas para então sujeitar a nação de Israel, sujeitar este povo. E a Bíblia diz que os midianitas, eles entraram, eles subiram e começaram a acampar em Israel. E quando eles acampavam ali, então eles escolhiam estrategicamente a época da colheita, a época da lavoura, a época de colher o fruto, a agricultura da terra. Então eles subiam, sitiava a terra de Canaã, a terra de Israel, a terra do povo de Deus. Subiam ali, habitavam ali, acampavam ali. Quando acabava então a lavoura, o mantimento, a agricultura, eles levantavam a barraca e iam embora para a sua terra, voltava para Midian. A Bíblia Sagrada diz que eles fizeram isso por muitos e muitos e muitos tempos. Por muito tempo eles faziam assim. E a Bíblia Sagrada diz então que a partir de fazer assim, de sujeitar o povo de Deus à escravidão, eles levantaram também os amalequitas e algumas nações do Oriente e começaram então a acampar em Israel. E a Bíblia Sagrada diz que havendo eles feito isso por muito tempo, o povo de Deus, a nação poderosa, a nação, aleluia, que tinha a mão de Deus, que tinha o sustento de Deus, que tinha a provisão de Deus, que tinha a graça de Deus. A palavra de Deus diz então que a nação de Israel começa a enfraquecer. A nação de Israel então começa a enfraquecer, a esmorecer, a desanimar, ao ponto deles colher, criar para si nos vales e nos montes, covas. E estas covas então estrategicamente eles colhiam o seu mantimento e pegava e levava para os montes, confeccionava ali algumas vales e escondiam ali, porque na época da lavoura, na época da colheita, na época do trigo, na época da plantação, subiam então estas nações para escravizar Israel, e estrategicamente eles escondiam isso daí nos vales e nos montes, e algumas fortalezas eles criavam também de forma estratégica para esconder o alimento dos midianitas que então iriam ali sitiar Israel. Mas a Bíblia Sagrada diz que por eles
fazerem isso por muito tempo, então eles começam a enfraquecer, eles começam a desfalecer, porque uma nação naquela época necessitaria exclusivamente da agricultura para sobreviver, exclusivamente de vender, de trocar, de comprar. Mas o que eles estavam fazendo? Eles confeccionavam, eles colhiam e eles tinham que esconder, porque as nações vizinhas e a nação que estava ali à sua volta não podia entrar em Israel, não podia entrar em Canaã, não podia se então vender, comprar, confeccionar, trocar. O que eles estavam fazendo? Eles estavam colhendo então o mantimento, colhendo então a sua agricultura, colhendo então aquilo que eles estavam recebendo, e estavam levando para os montes e escondendo nos montes, levando para o vale e escondendo no vale, criando fortaleza. Então a Bíblia diz que com esta situação eles passam então a enfraquecer, a desfalecer, a perecer. E a Bíblia diz aqui no capítulo 6 e no versículo 6, que o povo começa novamente a clamar ao Senhor, que o povo começa novamente, aleluia, a clamar o Deus que fez os céus e a terra. Este clamor aqui, basicamente, é o mesmo clamor de quando eles estavam no Egito. Quando eles estavam ali, a Bíblia diz que o clamor subiu até Deus. A palavra de Deus diz então que novamente eles começam a clamar a Deus. E quando começam a clamar ao Senhor, a Bíblia diz que Deus envia um profeta. E o profeta chega lá e diz para eles: olha, vocês estão passando por isso, vocês estão passando por essa situação, o que está acontecendo na vida de vocês é porque o Senhor está irado, é porque o Senhor está decepcionado, é porque o Senhor está, aleluia, descontente com a atitude de vocês, porque vocês habitam aqui. A Bíblia Sagrada diz que eles eram a tribo, aleluia, de Manassés, era a tribo vizinha, aleluia, dos amorreus. E a Bíblia Sagrada diz: olha, vocês habitando aqui na terra, vocês estão temendo o Deus dos amorreus, vocês estão temendo o Deus dos amorreus, e por causa disso eu envio sobre vós os midianitas, os amalequitas e todas as nações do Oriente para vos sitiar, para vos saquear, para vos sujeitar. A Bíblia Sagrada diz que o profeta vai lá então e mostra para eles: olha, o erro está aqui, a situação está desta maneira. O povo que tinha que, aleluia, obedecer ao Senhor, o povo que tinha que engrandecer o Senhor, o povo que tinha que adorar o Senhor, o povo que não poderia levantar para si imagem de escultura, outro Deus além de ti. Quando vê a nação dos amorreus, a Bíblia Sagrada diz que eles começam a temer, eles começam a respeitar, eles começam a reverenciar, aleluia, porque os amorreus, eles eram um povo muito idólatra, era um povo, aleluia, que não temia o Senhor, mas tinha vários ídolos, várias imagens de escultura. E o povo de Deus que tinha, que servia, que obedecia apenas o Deus que criou os céus e a terra, aleluia, quando chega diante das nações dos amorreus, eles começam a temer, a respeitar, a reverenciar outro Deus, além do Deus que os colocou, que os implantou, que os colocou na terra, da terra de Canaã, da terra que mana leite e mel. A Bíblia Sagrada então diz que aquilo ali desagradou o Senhor, aquilo ali desagradou o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve aqui nesta noite, porque o meu e o seu Deus, aleluia, Ele quer, aleluia, que eu e você o adoramos em espírito e em verdade, e não façamos para nós outro Deus além dele. Ele não quer que eu e você, aleluia, tenhamos outra imagem, outra reverência, aleluia, além do Deus que eu e você o servimos, além do Deus que criou os céus e a terra. E a Bíblia Sagrada diz que aquilo desagradou, aleluia, o Senhor, aquilo desagradou a Deus. E então a Bíblia Sagrada diz que o profeta vai e denuncia o pecado do povo. O profeta vai então e mostra para eles: olha, vocês estão errados nisso e nisso, aleluia. E quando o profeta sai,
quando a palavra vem, quando o profeta aparece, aleluia, o profeta é tirado de cena, aleluia, a manifestação de Deus aparece, a manifestação de Deus vem. Após o profeta de Deus se manifestar, e após a palavra de Deus se manifestar, Deus envia a providência, aleluia, para o povo de Manassés, para o povo de Canaã, para o povo de Israel, para o povo, aleluia, que estava na terra prometida. E se Deus decretar uma palavra para a tua vida aqui nesta noite, você pode ter certeza, aleluia, que com esta palavra também virá a provisão do céu, virá também a resposta de Deus para a tua vida, para a tua casa, para o teu casamento, aleluia. Deus vai enviar a palavra, mas Deus também vai enviar a resposta, em nome do Senhor Jesus. Então o profeta sai de cena, e lá está Gideão malhando trigo no lagar, para esconder, a palavra de Deus diz, dos midianitas. Lá está o Gideão, meus irmãos, malhando trigo no lagar, um lugar de uva, um lugar de cultivar vinho, um lugar de pisar uva. Gideão, ele vai lá na lavoura, na plantação, confecciona o trigo e traz, aleluia, e coloca dentro de um cômodo, coloca dentro de um lugar cercado, fechado, porque na cultura judaica, aleluia, lagar não era lugar de confeccionar trigo, lagar não era lugar de, vou usar a linguagem rossaliana, de bater trigo, porque o trigo, aleluia, ele era confeccionado como um feijão. Quem é da roça aqui sabe o que eu estou falando. A gente vai lá na roça, pega o feijão, aleluia, coloca é chamado de terreiro, um lugar espaçoso, coloca sobre o sol bate ali, acaba de secar aquele feijão. Aí a gente vem com uma vara grande, uma vara pequena amarrada sobre a vara grande e começa a bater o feijão. O trigo também era confeccionado da mesma maneira naquela época, era feito da mesma maneira. Mas Gideão, ele estava sujeito a uma situação tão terrena, que ele tinha que pegar o trigo, trazer para um lugar como esse, um lugar fechado, aleluia, no lugar onde era para pisar. E a Bíblia Sagrada diz que ele está debulhando o trigo. Ele está pegando o trigo grão por grão, debulhando, escondendo dos midianitas. Ele está pegando o trigo, meus irmãos, aleluia, no lugar fechado, no lugar enclausurado, aleluia, está aonde que era para bater, aonde que era para pegar uma vara, aonde que era para pegar e bater, ele não podia, porque o lugar tinha que ser estratégico para esconder do inimigo, para esconder daqueles que iam lhe sujeitar à escravidão. Então o que Gideão faz? Ele entra dentro de um lagar, ele entra dentro de um local fechado, aonde os midianitas nunca iriam imaginar que tivesse trigo ali, porque era um lugar, aleluia, de confeccionar vinho, de confeccionar uva, de confeccionar vinho, de produzir vinho. Gideão está fazendo o quê? Está confeccionando, está produzindo, aleluia, trigo, grão de trigo. A palavra de Deus diz que ele está debulhando. O que Gideão está fazendo? Ele está mudando a sua estratégia. O que Gideão está fazendo? Ele está mudando, aleluia, a sua performance por causa do ambiente, por causa da situação, por causa da condição. E quantas pessoas, aleluia, não têm feito isso nos nossos dias? Quantas pessoas que nos nossos dias, às vezes ele incorpora, aleluia, uma outra situação para passar por uma outra situação. Quantas pessoas nos nossos dias não têm se comportado como Gideão por causa de elementos externos? Ela coloca uma roupa, ela coloca uma fisionomia, ela coloca uma capa, ela coloca, aleluia, ela se veste de uma maneira, mas na verdade só ela e Deus sabe como é que está a sua vida de verdade. Gideão, aleluia, ele pega o trigo, leva para dentro do lagar, porque ele imagina assim: olha, aqui dentro deste lagar eles nunca vão me encontrar, eles nunca vão me achar. Aqui dentro deste lagar eu posso confeccionar o trigo que era para ser confeccionado do lado de fora, em local aberto. Ele leva para dentro,
local fechado, local onde ninguém ia imaginar. E quantos de nós não nos comportamos como Gideão nos nossos dias? Aleluia, nós temos uma identidade, nós temos uma performance, e nós temos que, aleluia, vestir uma capa, vestir, aleluia, uma outra situação, uma outra personalidade. Para quê? Para os midianitas chegar para nós e dizer assim: olha, ela se veste desse jeito porque é isso, ela se manifesta desta maneira porque é isso, ela está assim por causa disso. E na verdade lá dentro só você e Deus sabe como está a sua situação, só você e Deus sabe como está, aleluia, o que você está passando. Mas você tem que malhar o trigo, mas você tem que, aleluia, dar resultado, mas você tem que, aleluia, se manifestar de uma maneira que as pessoas vão olhar para você. E as pessoas olhando para você não vai dizer assim: olha, ela é exatamente o que ela manifesta ser. Não, ela é exatamente o que ela está vestida, da maneira que ela está vestida, da maneira que ela está se comportando, da maneira que ela está, aleluia, se mostrando. Gideão, ele pega o trigo, leva para dentro do lagar, e os midianitas passam na porta do lagar e dizem: olha, não é época da uva, não é época de confeccionar vinho, aqui nós não precisamos parar para sujeitar este povo à escravidão nessa situação, porque não é época de uva, é época do trigo. Mas Gideão, ele entra dentro do lagar e confecciona o seu trigo ali dentro do lagar. Aleluia, Gideão, ele tem que se manifestar de uma outra maneira para que os inimigos não reconhecessem. Gideão, ele tem que se vestir uma capa, uma armadura, e sair, e rir, e sorrir, e se apresentar, e as pessoas olhar para ele e dizer: ei, Gideão, é vencedor. Ei, Gideão, o negócio está indo às mil maravilhas. Ei, Gideão, o negócio está bom demais. Mas Gideão não, ele tinha que chegar em casa, ele tinha que entrar para o lagar, ele tinha que pegar o trigo na mão e debulhar espiga por espiga, cacho por cacho, quando na verdade o trigo tinha que ser colocado do lado de fora, no sol. O trigo tinha que ser colocado num local aberto, ser batido com uma vara grande e uma vara pequena amarrada sobre ela. Aleluia, mas Gideão, ele estava sujeitando esta situação. Mas lembra que eu disse que o profeta saiu, a palavra saiu, e aí então esse Gideão está fazendo de costume. E quando ele faz, a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor aparece para ele, quando ele estava malhando trigo no lagar, quando ele estava escondendo dos midianitas. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor aparece lá para ele. O anjo do Senhor se manifesta lá e diz para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é na sua vida, o Senhor é na sua casa, o Senhor é, aleluia, na sua vida. Aí a palavra de Deus diz que Gideão vira para aquele anjo e diz: olha, se o Senhor é comigo, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Por que não sobreveio então essa situação, essa servidão, essa escravidão, essa desgraça? Se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por isso? Se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por esta situação? Por que eu estou tendo que esconder? Por que eu estou tendo que me sujeitar? Por que eu estou tendo, aleluia, que me fechar no ambiente e me manifestar de outra maneira, de outra forma, de um outro jeito? Aleluia. Aí a palavra de Deus diz, aleluia, que Gideão, ele continua falando com o anjo de Deus: se o Senhor é comigo, aonde estava o Senhor? Aonde estava aquele Deus que os meus pais nos contaram, que livrou os meus pais, que nos tirou do Egito com mão forte, que nos tirou da casa da servidão? Se o Senhor é comigo, por que tudo isso nos sobreveio? Por que eu estou passando por essa situação? Se o Senhor que você está me apresentando aí é aquele Senhor que os meus pais assentavam para nos ensinar as grandezas, os milagres, os prodígios, os sinais que Ele fazia no Egito, quando nos tirou do Egito, as pragas, o mar vermelho, as águas amargas que se tornaram doces,
a água que saiu da rocha. Se o Senhor é comigo, se esse Deus é conosco, por que que nós estamos passando por essa situação? Gideão, ele era um homem que se reunia, que se assentava, aleluia, na mesa com seus pais, que estava, aleluia, com seus pais à mesa, e ouvia falar desse Deus. Gideão, ele era um homem que assentava à mesa, e os seus pais sentavam com ele na mesa e diziam: olha, o Deus de Israel, o Deus que nós servimos, Ele foi o Deus, aleluia, que abriu o mar vermelho. Ele foi o Deus que nos tirou com mão forte do Egito. Ele foi o Deus que enviou 10 pragas sobre o Egito. Ele foi o Deus que abriu a rocha e fez água jorrar dela. O Deus que nós servimos foi o Deus que entrou com Josué na terra de Canaã, e ele diz que se o Senhor for conosco, as águas do Jordão tem que abrir e nós passar em seco. Os pais de Gideão assentavam com ele na mesa e apresentavam este Deus para ele. Os pais de Gideão assentavam com ele na mesa e diziam: olha, Gideão, o Deus que nós servimos. Mas a situação de Gideão, mas a história de Gideão, mas o fato de Gideão, mas a vida de Gideão, mas o Deus que Gideão servia, não estava em conformidade com a situação que ele estava vivendo. Mas o Deus que apresentaram para o Gideão, não era o Deus que ele estava diariamente convivendo com ele. O Deus de Gideão, que apresentaram para o Gideão, era um Deus que enviou, aleluia, o maná do céu, que enviou o codorniz do céu. Era o Deus, aleluia, que o calçado crescia no pé da criança. Mas o Deus que Gideão estava, era um Deus, aleluia, era a situação que Gideão estava, era uma situação de pobreza, era uma situação de adversidade, era uma situação de dificuldade. Não, aleluia, era conforme a vida de Gideão com o Deus que apresentava por Gideão. Não era conforme a situação que Gideão estava com o Deus que era pregado para ele. Era pregado por Gideão um Deus que fazia milagre, que fazia sinal, que fazia maravilha, que fazia prodígio. Um Deus que tirou, aleluia, que livrou Israel da mão do Egito, quando Israel não tinha estrutura, não tinha condição, não tinha nada. Mas a vida que Gideão estava vivendo era uma vida de escassez, de pobreza, de miséria, de dificuldade. Era uma vida, uma situação, aleluia, apertada. Era uma situação de dupla personalidade. E quando o anjo aparece para ele e diz: o Senhor é contigo, Gideão responde para ele: se o Senhor verdadeiramente fosse comigo, por que que tudo isso não sobreveio? E a palavra de Deus diz que o anjo não repreende Gideão. O anjo diz para Gideão: vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo nessa tua força. Vai neste poder, porque o Senhor é contigo neste poder. Vai nesta visão, porque o Senhor é contigo nesta visão. A visão de Gideão, aleluia, era uma visão inconforme com a situação em que ele estava. A visão de Gideão era uma visão que ele não concordava com a situação que ele estava, com o Deus que estava sendo pregado para ele. Aleluia, os seus pais reuniam em volta da mesa. Os seus pais diziam para ele: olha, o Deus que nos livrou, o Deus que nos abençoou, o Deus que nos guardou, o Deus que nós servimos, ele livrou Israel, ele fez sinais, ele fez maravilha. Mas Gideão, aleluia, ele não concordava, não era com esse Deus, era com o pensamento, com a visão, aleluia, dos seus pais, com o pensamento e com a visão da sua casa, porque os seus pais pregavam para ele um Deus que fazia milagres, sinais, maravilha, prodígios, um Deus, aleluia, que revirava o mundo, que fazia a água jorrar da pedra. Mas aleluia, a situação de Gideão, a condição de Gideão, a vida que Gideão estava levando não era em conformidade com o Deus que estava sendo pregado para ele.
Mas a palavra de Deus diz que quando o anjo aparece para ele e diz: olha, o Senhor é contigo, o Senhor é com a sua revolta, o Senhor é com o seu pensamento, o Senhor é com a sua visão, o Senhor é com o que você está imaginando. Aleluia, Deus estava falando para ele: ô Gideão, é você que eu quero usar, é você que eu quero levantar, é você que eu vou usar para tirar este povo. Porque o povo, irmãos, acreditava num Deus, servia um Deus, andava com um Deus que fazia sinais, prodígios, milagres, maravilhas. Aleluia, não para eles, não para o seu presente, mas era um povo que conhecia, que servia e que via um Deus apenas de ouvir falar. Apenas de ouvir falar, apenas de ouvir falar. Era um povo que obedecia a Deus, servia a Deus, amava a Deus, mas um Deus que os seus pais contavam, uma história que os outros contavam, uma história que os outros falavam de Deus para eles. E quando Gideão encontra com o anjo, ele diz: eu não conformo com isso, eu não quero viver desta maneira, eu não quero viver desse jeito, eu quero servir um Deus que os meus pais contaram sim, mas um Deus que seja a diferença na minha vida, um Deus que seja a diferença na minha casa, um Deus que eu mesmo testifico dele, que ele é Deus na minha vida. Um Deus que eu mesmo testifico dele, que ele faz sinais na minha vida. Gideão estava na pobreza, na miséria, na escassez, na desgraça. Gideão estava no sofrimento. E os seus pais se sentavam em volta da mesa, era bonito demais. Falavam: olha, os meus pais nos contaram que no Egito, o Deus que nós servimos hoje fazia milagres, fazia sinais, fazia maravilha. E lá dentro de Gideão ele falava um escambau, rapaz. Esse Deus aí, aleluia, eu quero servir ele diferente. Eu quero que ele seja diferente na minha vida. Eu não quero servir um Deus apenas de ouvir falar. Eu quero que ele faça parte da minha vida, que eu dê testemunho dele, que eu ande com ele, que eu viva com ele, que ele esteja do meu lado, que ele manifeste a glória dele na minha vida, que ele manifeste os sinais dele na minha vida, que ele manifeste os prodígios dele na minha vida. E Deus está querendo isso conosco aqui nesta noite. Deus está querendo que eu e você tenhamos experiência com ele. Deus está querendo que eu e você, aleluia, não sirvamos a ele apenas de ouvir falar, mas que ele venha a ser, aleluia, uma pessoa real na nossa vida, real na nossa família, real na nossa casa, real no nosso ministério. Quando o anjo aparece para Gideão, ele diz: e os milagres, e os sinais, e os prodígios, e as maravilhas que o meu pai contaram. Sabe o que Gideão está falando? Não, esse Deus, anjo, que você está dizendo aí que está comigo, não. Eu quero é o Deus que os meus pais contaram. Eu quero é o Deus que faz sinais, que faz prodígio, que faz maravilha. Eu não quero esse Deus aí que os meus pais estão contando, não. Eu quero o Deus que faça parte de mim. Eu quero o Deus que seja a diferença real na minha vida. E Deus tem que ser a diferença real na tua vida. Deus tem que ser a diferença real na tua casa. Deus tem que ser a diferença real por onde você passar, por onde você andar. Deus tem que ser a diferença real, irmãos. Não Deus apenas de ouvir falar. Não Deus, aleluia, apenas que o pastor, aleluia, pega este microfone e este altar e diz assim: Deus faz, Deus faz, Deus faz, Deus faz, mas tem que fazer na minha vida. Deus ele tem que ser na minha vida. Deus Deus faz, e Deus vai fazer, e Deus tem que ser na minha vida. Deus faz, Deus se manifesta, Ele também vai se manifestar na minha vida, como Ele se manifestou, aleluia, na vida de Moisés, como Ele se manifestou na vida de Davi, como Ele se manifestou na vida de Pedro, como Ele se manifestou, Ele também vai se manifestar na minha vida. Aí Gideão está falando com o anjo, aí o anjo está falando com ele: é esse rapaz que eu quero, aleluia, para livrar Israel da mão dos midianitas. É esse rapaz que eu quero, aleluia, para fazer a diferença. É esse rapaz que eu quero, aleluia, para fazer a diferença. Um rapaz que não se conforma com o estado que está, um rapaz que não se conforma com a maneira em que está, um rapaz que
não se conforma, aleluia, com a condição que está. Ele quer mais, ele quer mais, ele quer granjear, ele quer crescer, ele quer multiplicar, ele quer desenvolver. E Deus te chamou, aleluia, para fazer a diferença. Deus te chamou para ser a diferença. Deus te chamou para saquear o inferno. Deus te chamou para perturbar os moradores da terra. Deus te chamou para ser o sal da terra. Deus te chamou para ser a luz do mundo. Deus te chamou, aleluia, para fazer a diferença. Ei, Gideão, o povo está lá. O povo está malhando trigo no lagar. O povo está fazendo cova nos montes, nos vales, irmãos, e criando fortaleza. Mas Deus não chamou o povo para fazer aquilo, para ser aquilo, para se manifestar daquela maneira. Deus chamou o povo para ser a nação santa, o sacerdócio real. Deus chamou aquele povo, aleluia, para fazer a diferença, para ser uma potência mundial. Mas aquele povo chega diante dos amorreus. Aquele povo chega diante daquela nação. E quando chega diante daquela nação, eles temem a nação dos amorreus. Sabe o que é temer, irmãos? Aleluia, é chegar, pastor Nilson, numa situação e dizer: daqui eu não passo mais, daqui eu não avanço mais, daqui eu não progrido mais, daqui eu não consigo almejar mais. E a palavra diz que aquilo desagradou o coração do Senhor. Aquilo desagradou o coração de Deus, porque Deus é um Deus poderoso, Deus é um Deus de autoridade, Deus é um Deus de poder, Deus é um Deus de milagre, de sinais, de prodígio, de maravilha. Mas quando aquele povo chega diante dos amorreus, eles dizem: aqui não, nós temos que respeitar. É uma nação idólatra, é uma nação poderosa, tem vários reis dentro dessa nação. Aqui nós não podemos conquistar, aqui nós não podemos granjear, daqui nós não podemos passar, vamos chegar apenas até esta extremidade. Aí a palavra de Deus diz que a ordem de Deus era para eles conquistar desde do deserto, do Líbano, até o grande rio Eufrates, e desde o grande mar até a região de quem? Dos amorreus, dos heteus, dos jebuseus, dos fariseus. Era para conquistar, mas quando chegaram lá, estacionaram. Quando chegaram lá, disseram assim: daqui nós não podemos mais, nós não passamos mais daqui, nós não conseguimos ir mais daqui, nós não conseguimos prosseguir mais daqui. E Deus me chamou, e Deus te chamou, Deus me escolheu, Deus te escolheu, Deus me levantou, Deus te levantou, aleluia, para eu e você granjear, para eu e você conquistar, para eu e você prosperar, para eu e você multiplicar, para eu e você crescer. Porque o poder dele, a graça dele está sobre a minha vida e sobre a tua vida. O poder dele, a graça dele está sobre a minha vida e sobre a tua vida. A palavra dele está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Aleluia, a unção dele está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Mas aquele povo não estava mais acreditando que Deus pudesse, que Deus poderia, aleluia, fazer com que eles ganhassem mais aquela parte da terra, a terra dos amorreus, irmãos. A terra dos amorreus, aleluia. Quando chegaram lá, quando viram os deuses deles, quando viu a imagem de escultura, a idolatria deles, a palavra de Deus diz que eles temeram, disseram: olha, este povo é um povo idólatra, este povo é um povo que adora outros deuses, este povo é um povo que está estabelecido na terra, este povo é um povo que tem uma dinâmica, que tem uma estratégia, que tem um plano de negócio, este povo é um povo organizado, este povo é um povo preparado, então nós não conseguiremos vencê-los. E a palavra de Deus diz que porque temeram os deuses dos amorreus, a palavra de Deus diz que aquilo desagradou o Senhor, sujeitaram eles a uma situação, a uma escravidão. Deus se manifesta, usa o profeta, o anjo chega para Gideão e diz: olha, Gideão, eu te vi, você pensa diferente, você imagina diferente, você tem uma visão diferente, você tem uma perspectiva diferente dentro do seu coração, você tem uma revolta diferente dentro do teu coração, diferente da nação de Manassés, diferente da tribo de Manassés, diferente do povo de Israel. Você pensa diferente, porque, aleluia, Gideão
ele ouvia falar de Deus, ele ouvia falar dos sinais, ele ouvia falar dos prodígios, ele ouvia falar das maravilhas. E quando o anjo chega lá, quando Deus se manifesta lá, ele diz: se o Senhor é conosco, eu não aceito. Se o Senhor é conosco, eu não concordo. Se o Senhor é conosco, eu não aceito. Se o Senhor é conosco, eu não concordo. Se o Senhor está na minha vida, eu não aceito. Se o Senhor está na minha vida, eu não concordo. Aleluia, Deus está te chamando nesta noite para ter um espírito de revolta, para ter um espírito de inconformidade dentro de você. Aleluia, para não se sujeitar aos amorreus, à situação, à adversidade, à doença. Aleluia, porque você serve um Deus que antes de subir para o céu, ele diz assim: ei, ficai na cidade. Para quê? Para quê? Para até que do alto sejais revestidos de poder, e vós fareis, e vós fazeis as mesmas obras que eu faço, e ainda farão maiores. Este é o Deus que eu prego aqui nesta noite, na Igreja Nacional da Graça e da Paz. O Deus, aleluia, que quer que você se revolte contra esta situação, contra esta condição, contra esse estado, contra a maneira em que você está. Deus quer mais de você. 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 Eu vou falar isso até você entender que Deus quer mais de você, que Deus quer que você desperta, que você saia dessa zona de conforto, que você saia dessa situação, que você serve um Deus que tem poder, que tem autoridade de mudar todas as coisas. Ele tem poder, ele tem autoridade, ele tem poder de mudar o quadro, ele tem poder de reverter o quadro. Aleluia. Gideão, aleluia, sabia disso. Gideão enxergava diferente dos demais. Que isso? Que coisa? Que negócio é esse? Deus é poderoso. Deus abre o mar vermelho. Deus abre a água da rocha. Deus transforma a água doce em água salgada. E eu estou passando por essa situação. Eu não aceito. Eu não concordo. Isso não é para a minha vida. E está faltando crente hoje desta maneira, pessoas hoje que pensam desta maneira, aleluia, que revolta contra a situação que está, que não se acomoda, que não se conforma, irmãos, aleluia, mas faz uso da palavra de Deus, que coloca a palavra de Deus na direção da sua vida, do seu problema, do seu fracasso, da sua desgraça, seja lá o que for, mas a palavra de Deus: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou nessa situação, Senhor, eu estou nessa condição, mas eu não aceito, eu vou sair daqui, aleluia. Não é porque eu sou melhor, porque eu sou pior, não é porque eu tenho condição, não, é porque eu sirvo um Deus que tem poder de mudar o quadro, que tem poder de mudar a atmosfera, que tem poder de mudar a situação. Eu não concordo. Gideão, aleluia, não concordava. Gideão não aceitava. E quando o anjo chega para ele, bajulando ele, dizendo: varão valoroso, o Senhor é contigo, ele diz: não, vamos parar com esse negócio aí. Vamos parar com isso, porque a realidade que eu estou vivendo não está em conformidade com a palavra que está sendo pregada para mim. A realidade que eu estou vivendo não está em conformidade com aquilo que está sendo apresentado para mim. Aleluia, Deus está te chamando nesta noite para ter um relacionamento com Ele, para ter uma história com Ele, uma história, aleluia, não que os outros falaram, não, é que você viveu, é que você passou, é que você testificou. Seja um Gideão de Deus nesta noite. Seja um Gideão de Deus nesta noite. Saia daqui de cabeça erguida, não achando que você não é capaz, que você não tem condição, que você não pode. Você pode, você é capaz, você tem condição. Você serve um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. E Ele diz na tua palavra que todas as bênçãos, todas as vitórias, toda sorte de bênção, Ele já nos abençoou nas regiões celestiais. Essa desgraça não é para você, essa dificuldade não é para você, essa situação não é para você, este sofrimento não é para você. Aleluia, Deus quer que você se revolte, que você comece a usar o poder que há na palavra dele, que você saia daqui nesta noite, aleluia, dizendo: dificuldade, eu te repreendo pelo poder da palavra. Enfermidade, eu te repreendo
aleluia, pelo poder da palavra de Deus. Eu te repreendo, eu tomo posse da palavra, aleluia, eu tomo posse daquilo que Deus tem para a minha vida, e não aceito midianita nenhum, não aceito amalequita nenhum, não aceito filhos do Oriente nenhum me sujeitar. Eu não vou fazer mais cova nem monte, coisa nenhuma. Eu não vou fazer mais cova nem vale, coisa nenhuma. Eu não vou fazer, eu não vou malhar mais trigo, nem lagar coisa nenhuma. Eu vou malhar agora em praça pública, eu vou malhar agora ao vivo, é para todo mundo ver que eu sirvo um Deus que nos prometeu uma terra, que nos garantiu uma terra, que nos deu uma terra que mana leite e mel. Saia daqui nesta noite, aleluia, colocando em prática o poder desta palavra. O poder que há nesta palavra, o poder do Jesus que você serve, do Deus que você serve, aleluia, porque assim como ele foi com Gideão, assim como ele usou, ele levantou Gideão, ele vai te levantar, e ele vai te dar a vitória, em nome do Senhor Jesus. Fica sobre os teus pés em nome do Senhor Jesus. O Deus de Gideão está aqui nesta noite.